A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. E hoje iremos estudar a lição de número 6, que tem como título Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Então, iremos abordar esse importante tema que vai trazer e jogar luz a um assunto bastante importante que envolve a obra missionária, ok? Então, desde já, eu já te convido a deixar o seu like, deixar também o seu comentário durante o vídeo, no final do vídeo, e você que não é inscrito, que passou pelo nosso canal, que está conhecendo o nosso canal, se inscreva, nos dê essa força, nos dê esse apoio e ajude o canal a crescer a cada dia mais. Temos vídeos aí de forma semanal em nosso canal e isso vai agregar muito ao seu conhecimento. Lembrando que nós temos uma abordagem com muita responsabilidade e prudência quando nós analisamos o contexto e o texto bíblico, ok? Então, dentro dessa lição de hoje, a lição de número 6, vamos aqui para o nosso texto áureo, como que é de praxe. O texto áureo vai dizer o seguinte: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Ou seja, quem é que eu vou enviar? É um ponto de interrogação. Quem é que eu vou enviar? E o texto prossegue: e quem há de ir por nós? Ou seja, quem será o nosso mensageiro? Quem é que vai ser enviado? Quem será o nosso mensageiro? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, aqui estou eu, envia-me a mim. Então, nós entendemos aqui dentro dessa passagem de Isaías, capítulo 6, versículo 8, a procura de Deus por esses missionários que tenham vontade, que tenham iniciativa e que querem fazer a obra do Senhor. Da mesma forma em que Deus procura os seus adoradores, a quem o possa adorar em espírito e em verdade, aqui também temos um clamor pela obra missionária, tá bom? Dentro da verdade prática, nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra, ok? Então, vai ser um dos pontos abordados e falados aqui na nossa aula, ok? Então, vamos lá. Efésios, capítulo de número 6, do 18 ao 20, vai dizer o seguinte: orando em todo o tempo, é Paulo dizendo, né? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Ou seja, orem sempre guiados pelo Espírito Santo. Orem sempre guiados pelo Espírito Santo. E vigiando nisso com toda perseverança e súplica. Ou seja, não desanime. Ore, não desanime. Ore por todos os santos, por todos aqueles que fazem parte dessa família de Deus. E o texto do versículo 19 continua: e por mim. Ou seja, Paulo pede oração por ele. Para quê? Para que ele pede oração? Qual que é a preocupação de Paulo concernente a essa questão? E o porquê que ele entende que a oração é extremamente boa para o ministério de Paulo. Ela é extremamente útil para Paulo. Porque ele mesmo vai dizer no versículo 19: para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança. Ou seja, a palavra certa. A palavra certa para o momento certo, no local certo, para as pessoas certas. Para fazer notório o mistério do Evangelho. O mistério do Evangelho nós já abordamos, se eu não me engano, na última aula do trimestre passado, ao qual ele explicou esse mistério da piedade em 1 Timóteo 3,16,
em forma de cântico da igreja primitiva, e que nesse cântico, em apenas um versículo, ele mostra o mistério da piedade, ou seja, o segredo do evangelho, que está baseado na encarnação, isso tudo num versículo só, 1 Timóteo 3,16. A encarnação, a ressurreição, a ascensão, a pregação do evangelho, a resposta dada ao evangelho e a vitória final de Cristo. Isto tudo em um único versículo que ali está inserido como forma de cântico da primeira, da igreja dos primórdios, né? Ou seja, a igreja que estava iniciando. Então ali, em apenas um versículo, ele põe o mistério da piedade, que é o mistério da nossa fé, da nossa crença, que aqui seria o segredo do evangelho. Então vamos lá. Entendendo esse capítulo com esses versículos, na introdução do plano de aula, ele vai falar o seguinte: trataremos de aspectos práticos da obra missionária, ou seja, a disposição do crente para enfrentar a batalha de oração por missões. Então, de orações por missões. Qual é o preço que nós estamos pagando, qual é a intercessão que nós estamos fazendo para as missões ou por missões. Então, a disposição de financiar a obra missionária e a disponibilidade de atender ao chamado transcultural. Então, nós vamos ver 3 pontos importantes, né? Que é a questão da oração, da contribuição e do chamado. Então, vamos lá para a nossa introdução. Vamos aqui entrar propriamente dito na lição. O ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aqui ele citou Marcos 16, Mateus 28, Atos 1 e 8. Lembrando que nós já falamos isso lá na lição de número 4, tópico 2, subtópico de número 1, aonde nós aprendemos sobre os 3 grandes chamados, as 3 grandes comissões. A primeira, Mateus capítulo 28, do 18 ao 20, que é a carta magna missionária. Depois, a segunda grande comissão em João capítulo 20, do 21 ao 23, é a segunda grande comissão. A terceira grande comissão está em Lucas 24, do 44 ao 49, tá? Juntamente com Atos capítulo 1. Até ele citou aqui, Atos capítulo 1, versículo 8. E aqui nós vamos ver que Marcos capítulo 16, do 9 ao 20, para aqueles já conhecedores de teologia, nós vamos entender que isso é um texto recebido, é um texto ampliado, um final alongado de Mateus capítulo 16, ou seja, um texto que é extraído de Mateus ou de Lucas Atos. Então, está bem especificado aqui. Então, esse compromisso que o autor deixa claro aqui, com o chamado à evangelização mundial, exige 3 ações distintas: orar, contribuir e exercer o chamado, que é ir. Orar, contribuir e ir. São 3 verbos de ação, né? Então vamos lá. O tópico de número 1 vai falar orando pelas causas de missões. Então, se você for olhar os tópicos, seria orando pelas causas de missões, orar. O tópico de número 2, contribuindo para missões. Então, o outro viés é contribuir. E o terceiro e último seria a chamada de ir. Então, nós temos os 3 pontos aqui para serem analisados. Dentro dessa questão de orar pela causa das missões, o subtópico de número 1 vai falar sobre a importância da oração na obra missionária. Então, vamos levar como exemplo aqui que o próprio autor colocou, que é Paulo, que não dispensava as orações da igreja. Nós já vimos aqui em Efésios capítulo 6, o versículo 19. Orai também por mim. Ok? Então, há essa necessidade da disciplina espiritual. Então, nós vamos abordar nesse primeiro tópico muito essa questão da disciplina. A disciplina espiritual ou disciplina na oração. Então, o que acontece? Quando a gente fala de oração, e nós vamos falar um pouco mais aqui, a oração ela é caracterizada por pensamentos amorosos e também profundos. Ou seja, quando nós oramos por uma causa, e essa causa justamente está relacionada a pessoas, né?
tudo envolve pessoas. Eu oro pelas missões. Só que eu entendo que eu estou orando por pessoas que fazem missões. Então ela é caracterizada por pensamentos amorosos e profundos. Então a oração que foge desse viés, ela não é considerada oração. Alguns até falam em oração contrária. Mas a oração, ela tem esse viés que tem pensamentos amorosos e profundos concernente àquela ideia, aquele conceito, daquilo que você está orando, para aquilo. O conceito é profundo, que a obra cresça, que a obra evolua, que esse missionário, essa missionária seja revestido, que venha enfrentar o mal, venha enfrentar as dificuldades, ou seja, o pensamento é profundo, ele não é superficial, ele não é raso, ele busca sempre uma dimensão maior. Essa é o poder da nossa oração. Então ele vai dizer aqui também que da mesma forma que há uma necessidade dessa disciplina espiritual, ele vai dizer que a oração é uma disciplina, né? Então ela não pode ser apenas uma apenga. O que seria uma apenga? Seria, na verdade, aquele orador interminável, repetitivo. Alguns estados do nosso país usam esse termo apenga, né? Muito comum, dependendo do estado. E aqui, a oração nossa, ela não deve ser uma apenga, que seria uma oração, o orador interminável, o orador repetitivo. Ou seja, se nós olharmos dentro do conceito de oração, nós temos dois viés importantes. Primeiro, do hebraico, seria que oração é intercessão. Você intercede por alguém, você intercede por alguém, você ora a Deus em favor de alguém. Segundo ponto no grego seria o voto. Né? O voto seria, dentre as muitas vertentes que eu tenho do voto, é esse compromisso que você tem com determinada situação, com determinadas pessoas. Então, não podemos imaginar uma obra de missões sem pessoas comprometidas com a disciplina da oração. Aqui mesmo em Franca nós temos a Secretaria de Missões e cada igreja recebeu uma bandeira. E nessa bandeira tem o país determinado por aquela bandeira. Então cada igreja é responsável por orar por aquele país e de maneira específica. Então é uma maneira interessante de você direcionar a oração a determinado país, porque a outra igreja do nosso ministério já tem a sua bandeira ali missionária, ao qual eles oram e intercedem por aquele país. Então é uma forma de você especificar as suas orações àquele país, aqueles missionários e aquele povo que tem as suas características, ok? Então é uma maneira inteligente de você direcionar as suas orações e não ficar perdido para quem e para onde você vai orar, ok? Então o outro ponto é interceder, porque nós falamos aqui sobre a importância da oração. E dentro da importância da oração, o autor vai deixar pelo menos duas finalidades dela, que é interceder e despertar. Dentro da ideia de interceder, nós vamos orar que nós vamos ver que nós devemos orar para que as portas do evangelho sejam abertas. Seria o primeiro item da questão de interceder. Segundo ponto, orar para que os corações dessas pessoas possam ser abertas para a mensagem do evangelho, as boas novas de salvação. E também nós temos que orar especificamente para os missionários, para que eles tenham ousadia, para que eles possam testemunhar e pregar o evangelho de Jesus. Então, dentro dessa questão da oração, orar para que as portas do evangelho sejam abertas naquele país, orar para que, através da chegada do evangelho, o coração daquelas pessoas sejam tocadas, né? E o termo bíblico, quando você vê ali o episódio de Pedro, quando ele está fazendo a sua primeira ministração, o texto ali usa a palavra compungiram. Compungiram, na verdade, é um termo que está relacionado a como se alguém pegasse uma agulha e ficasse espetando, ou seja, aquelas pessoas, aquelas 3.000 pessoas, depois 5.000 pessoas que aceitaram,
os seus corações foram compungidos, ou seja, foram fincados como que agulhas incomodando, né, aquelas pessoas. E isso é interessante, esse sentimento de dor, de angústia, de agonia. E por isso que no versículo 37 lá do capítulo, me fugiu a memória aqui, foi a primeira mensagem de Pedro. A Bíblia vai falar assim que no versículo 37 nós estudamos na outra aula. Ele fala assim, ó, varões e irmãos, o que devemos fazer? O que devemos fazer? Então, essa ideia de fazer o evangelho chegar aos lugares mais longínquos, aos países, e fazer com que essa mensagem entre no coração das pessoas, isso é importantíssimo, é o trabalhar do Espírito Santo através do Evangelho, ok? Então, nós devemos interceder pela proteção e segurança, porque tem países que são extremamente difíceis, principalmente a janela 1040, e outros na América também, na Europa e outros lugares, na Ásia, na África, ou seja, tem lugares extremamente difíceis que eles não aceitam o Evangelho. Então nós devemos orar pela proteção desses missionários e também entendermos que nós devemos orar para que eles recebam a direção de Deus e recebam também o refrigério, tanto para a sua saúde física, emocional e espiritual, porque não é só enviar o dinheiro, é a ideia do estar lá, em um local diferente, uma comunidade diferente, com hábitos diferentes, costumes diferentes, que inclui roupas diferentes, comidas diferentes, um ambiente muitas das vezes precário e ambientes totalmente agressivos, violentos, ou seja, é preciso ter uma estrutura muito bem formada, tá bom? Então, quando nós falamos dessa oração, a ênfase da oração se caracteriza pela sua exclusão de toda ansiedade quanto às coisas materiais, ou seja, o missionário que está ali, que está orando, que está pedindo a Deus, ele tem que realmente esquecer dos bens materiais. É por isso que a oração é a sua exclusão de toda ansiedade quanto às coisas materiais. E outra coisa também, se nós ficarmos cheios de nós mesmos, nós não temos aptidão para orar pelo próximo, porque nós vamos ficar tão preocupados com as nossas coisas que nós não vamos tirar o nosso tempo para que nós possamos fazer essas orações para os missionários. E também a ênfase da oração está na sua radical garantia de que o crente será atendido. A outra ênfase da oração é que há uma inseparável ligação entre a oração e o perdão. Então, a oração ela envolve uma gama de sentimentos, uma gama de propostas, uma gama de bênçãos, uma gama de situações que fazem com que a pessoa cristã seja moldada por ela e a pessoa que recebe essa oração, que ela seja guardada, livrada, protegida. Então, as ênfases da oração, elas são muito importantes e elas nos mostram o valor de orar uns pelos outros, ok? Então, vamos lá. No subtópico de número 3, que é o segundo viés da questão da importância, vai falar sobre a questão do despertamento da igreja local para a obra missionária. O autor deixou bem claro que a disciplina da oração missionária, ela gera dentro de nós cristãos um sentimento mútuo para com o próximo. E ele até especifica aqui, ó, o desejo de o crente fazer algo no sentido de levar a salvação até os perdidos e até mesmo ser enviado ao campo missionário. Ele vai terminar aqui que vai dizer o seguinte: se mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Vamos entender uma coisa aqui dentro desse escopo que ele falou. Primeiro, essa disciplina espiritual da oração, ela tem alguns fundamentos. Por exemplo, a obediência às regras, aos superiores, a um regulamento. Então nós entendemos que toda oração ela deve ser dirigida a Deus, em nome de Jesus, para que ela surja esse determinado efeito. E para que o Espírito Santo trabalhe na vida tanto do missionário quanto na vida daqueles que ele anuncia e prega.
E lembrando também que quando a gente fala de missões, a gente também está falando do próprio bairro, está falando da própria cidade e da forma como nós lidamos com as situações do cotidiano. Então, essa ordem, regulamento, essa conduta que assegura o bem-estar ou o bom funcionamento. Então, quando eu estou falando de disciplina, e o autor usou muito a palavra disciplina, que ele falou sobre a disciplina espiritual, ou que a oração é uma disciplina, justamente nós estamos falando sobre isso. É a ordem, o regulamento, a conduta que assegura a ordem e o bem-estar da pessoa, daquele grupo, ou seja, é o bom funcionamento da igreja. O bom funcionamento da igreja funciona com a oração. A oração faz com que esse mecanismo gire, que os missionários não se sintam sozinhos, porque eles sabem que determinada igreja está orando por ele, está intercedendo por ele, está orando, jejuando para que essa obra cresça e evolua. Então essa disciplina espiritual e a oração como disciplina, ela é importantíssima, tá bom? Então para despertar esse sentimento que deve existir. Então nós não podemos, eu até coloquei aqui, ó, não podemos confundir oração pelos missionários com você foi chamado para orar pelos missionários como se fosse um ministério. E isso acontece muito, porque a partir do momento em que você está orando, na verdade isso faz parte de uma disciplina cristã, e esse é o papel de todo crente. Então é muito errado, é muito equivocado quando determinado grupo se alinha e diz assim, nós vamos nos alinhar aqui para poder orar determinado dia, determinado momento pelos missionários. Aí você exclui toda a igreja daquela responsabilidade da oração, e isso está totalmente equivocado, porque você está construindo um grupo como se fosse um grupo missionário de oração, ou um grupo de oração pelos missionários. Isso não é um ministério. Isso é um dever de cada cristão, é a consciência, a disciplina cristã de orar toda a igreja pelos missionários. Quando Pedro estava preso no cárcere, o que a Bíblia fala? Que a igreja que estava naquela casa orava pela libertação e pela vida de Pedro. Não era um grupo específico de Pedro. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E também eu até coloquei aqui que ninguém pode determinar que o seu papel e função é orar, já que é uma disciplina cristã. Então não tem cabimento nós determinar essas questões, que determinado grupo vai orar pelos missionários, determinado grupo vai orar pelos adolescentes, determinado grupo vai orar. Não, eu não posso determinar isso. É lógico que é de boa mente e de boa vontade, mas você, em hipótese alguma, pode excluir a igreja desse princípio missionário, que é que todos orem em conjunto pela obra missionária, ok? Então ficou bem claro aí. Então vamos lá. Contribuindo para missões. Primeiro nós falamos sobre orar, agora é contribuir. Aí o primeiro tópico vai falar sobre o sustento dos missionários. O apóstolo Paulo instruiu os coríntios, assim ordenou também o Senhor, aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Vamos lá entender uma coisa. Dentro dessa questão, aqui nós estamos falando de contribuição e é dinheiro, né? 1 Coríntios 9, versículo 13, olha para você ver. Olha o versículo que interessante que Paulo vai dizer. Ó, ele citou o 14, vamos para o 13 primeiro. Certamente vocês sabem, Paulo está afirmando, vocês conhecem a realidade da obra missionária. Vocês sabem que eu sou um missionário. Aí ele vai dizer, certamente vocês sabem que os trabalhadores do templo, ou seja, ele está usando o contexto judaico dentro desse ambiente templo para explicar a questão cristã relacionada à oferta.
que os trabalhadores do templo recebem do templo os seus alimentos. Ponto. Ele está falando que eles sabem como é que funcionam as coisas. Aí ele vai continuar o versículo e vai dizer, e sabem também, ou seja, reafirmando o conhecimento deles concernente a quem trabalha pelo templo, dentro do judaísmo, e sabem também que os que oferecem sacrifícios, sacerdotes, né, no altar, recebem uma parte da carne dos animais que são sacrificados ali. Então ele está falando dos levitas que trabalham no templo e vivem daquilo que o templo oferece, e daqueles sacerdotes e sumos sacerdotes que vivem e comem daquilo que é oferecido. Lembra de Ofni e Finé, que ele enfiava o garfo e pegava tudo que tinha ali? Que Deus condenou essa prática? Então vamos lá. Então Paulo está deixando bem claro que eles sabem como funcionam as coisas no mundo judaico. E que no mundo do cristianismo não era diferente. Tanto quem trabalha no templo, levita, e quem trabalha no sacrifício, que é o sacerdote. Filipenses 4, versículo 15, vai dizer o seguinte, que é o outro texto que ele citou. Vamos pegar o versículo 15. Vós, filipenses, sabem muito bem, olha para você ver Paulo reafirmando novamente que eles sabem, que eles não são bobos e que eles têm conhecimento. Que quando eu saí da província da Macedônia, nos primeiros tempos que anunciei o evangelho, a igreja de Filipo foi a única que me ajudou. Vocês foram os únicos nesse início do evangelho que participaram dos meus lucros e dos meus prejuízos. Então não vai achando que obra missionária é algo sempre prazeroso, que obra missionária só tem lucro. Não, ela tem vários prejuízos. Prejuízos materiais, prejuízos físicos. Quantas igrejas foram levantadas por recursos de determinadas igrejas do Brasil, da Europa, e por algum movimento, alguma retaliação, eles foram lá e destruíram aquela igreja que durante muitos anos, com muita dificuldade, foi levantada pelos irmãos do Brasil ou fora do Brasil. Então tem prejuízos gigantescos. Então quando nós olhamos para Paulo, Paulo está falando, vocês estiveram comigo quando eu tive lucro e quando eu tive prejuízo. É interessante que tem algumas igrejas nossas, nosso Brasil, é tão covarde, que elas enviam um missionário e o missionário está lá, trabalhando, se esforçando, se dedicando, e por algum motivo ou outro abandonam esse missionário. É coisa cruel, coisa do mal, coisa do inferno isso. A igreja envia e abandona os seus próprios missionários. E o pior de tudo é que a igreja que envia não é a mesma igreja que traz. E o pior também é quando uma igreja envia e traz o missionário de volta e deixa o missionário jogado, como se ele não tivesse utilidade nenhuma para o ministério. Pega o missionário, ele ficou lá 10, 20, 30 anos numa cultura totalmente diferente, num ambiente totalmente diferente, ao qual ele tinha que dedicar 100% à obra missionária. Quando ele volta para o Brasil, ele volta sem emprego, ele volta sem condições, ele volta sem estrutura e muitas das vezes volta até sem casa, volta sem carro, volta sem nada. E o que a igreja está fazendo? Porque uma coisa é contribuir. Estamos contribuindo, estamos fazendo, mas temos que cuidar da sua volta também. Como é que vai ser a volta dele? Então eu sei que não é todas as igrejas que fazem isso, isso é uma exceção, não é regra. Mas o que está acontecendo de abandono de missionários não está no gibi. E outra coisa importante também que a gente tem que salientar aqui, a ênfase de Paulo, né, tanto em Filipenses quanto em 1 Coríntios que nós lemos, é que eles sabiam, eles tinham conhecimento da obra e daquilo que era feito. E por que estava sendo enviado aquele dinheiro? Então, quando nós olhamos
E não é coisa da minha cabeça, não é questão de querer encrespar. Não, não é isso. Quando a gente fala de dinheiro, nós estamos falando de contribuição. A contribuição, eles sabiam onde, quando e por que em tal lugar havia. Ou seja, quando nós olhamos para essa questão, onde, quando e por quê? Onde nós vamos enviar esse dinheiro? Quando nós vamos enviar esse dinheiro? E o porquê que nós vamos enviar determinado dinheiro? Qual que é a obra? Por que nós vamos enviar? Então, há uma palavra muito clara que tem muita igreja que não entendeu. Prefere esconder. Existe transparência. Deve haver transparência. Vamos excluir os outros apartamentos, porque a nossa obra aqui é missão. Deve haver a transparência na obra missionária. Seja uma obra missionária local, estadual, nacional ou mundial. Deve haver transparência. E uma das questões que envolve a transparência é um belo relatório, que vai animar, vai instigar, vai trazer segurança, vai trazer credibilidade, vai trazer fé para os irmãos, porque eles sabem que eles vão ajudar e vão ver resultados. Então eu estou falando de transparência na arrecadação e no gasto. Então isso daqui não é coisa minha. Se você pega um livro como esse aqui, quem já estudou isso daqui? Eu já fui professor, daqui é o livro do IBAD, Evangelismo, né? Escrito por Emerson Cavalheiro, né? Quando você estuda, eu fui professor mais de 6 anos, tanto do IBAD avançado quanto do IBAD médio, agora dedicando ao YouTube, eu tive que parar. Mas quando nós estudamos evangelismo, uma das matérias é justamente sobre a questão da arrecadação, porque é um ponto que para muitas igrejas é um ponto frágil, que as igrejas não conseguem administrar esses recursos e enviar esses recursos com o intuito realmente de fazer alguma coisa de importância em determinado local. Então, nós temos que entender e analisar todas as questões e entender que a igreja precisa de ter essa transparência, tá bom? Então vamos lá. Aí o Filipenses capítulo 4, versículo 16, que é o último versículo aqui do subtópico de número 1, vai dizer assim, em Tessalônica, mais de uma vez precisei do auxílio e vocês enviaram. Paulo está falando dessa igreja de Filipenses, que foi uma igreja que ajudou ele demais, né? Tanto nas suas perdas quanto nos seus ganhos, ajudou quando ele precisou, ou seja, ela estava sempre disponível para ajudar Paulo. O subtópico de número 2, contribuir para missões é juntar tesouro no céu. Então aqui ele vai usar Mateus capítulo 6 para trazer essa alusão, né, do tesouro no céu, onde a traça, a ferrugem, ela não corrói. E ele vai dizer também que dentro dessas questões das bênçãos celestiais, quem financia a obra missionária está juntando tesouro nos céus. Então, hoje, como é que nós podemos fazer a nossa contribuição missionária? Talvez nem todas as igrejas, como a minha aqui, que tem um departamento, aqui chama SEMADEF, né? A Secretaria de Missões de Franca. Ela tem uma secretaria própria de missões. Mantém alguns missionários nativos nossos daqui, né? E também ajuda outros missionários de outros países. Então é enviado certa oferta. E tem também o trabalho da Casa Esperança aqui, que é um trabalho ao qual a SEMADEF ajuda, porque se você contribui dentro das missões e você está ajudando também, por exemplo, igual aqui, a Casa de Recuperação de Usuários de Drogas, você também está fazendo missões. Então você está contribuindo para o bem-estar da nossa sociedade, da nossa comunidade, da nossa cidade. Então isso é fato, tá bom? Então, de alguma forma, nós temos que fazer alguma coisa. Igual eu disse aqui, orar é um dever, é uma disciplina, não é um ministério. Então, eu acredito e confio, e é isso que nós vemos durante todas as aulas até aqui, é que nós temos que ter esse senso de responsabilidade. Eu e você, de acordo com a nossa capacidade, de acordo com aquilo que a gente sabe, que a gente aprendeu e que a gente pode desenvolver,
A gente precisa, de alguma forma, em alguma esfera da sociedade, fazer alguma coisa para criar um bem-estar social, espiritual, tá bom? Então nós vamos ver que quando eu olho para isso, nós vamos ver que dentro dessa questão da contribuição, tem agências missionárias específicas que você pode contribuir e está cheio delas no Brasil. Também os departamentos de missões de cada igreja local, então é um meio de você contribuir, e também diretamente aos missionários. Caso a pessoa se sinta bem, se sinta confiável, ela pode escolher um missionário que ela já viu, que ela conhece o trabalho, e ajudar ele mensalmente, anualmente, semestralmente, aquele missionário de forma direta, porque conhece e sabe do trabalho daquele indivíduo. Então, são as formas que você pode contribuir. Então, contribuir para missões é juntar tesouro no céu. Pode ter certeza que você vai ser recompensado pelo Senhor. O outro ponto é o subtópico de número 3, que fala contribuir para missões é um privilégio. Por que é um privilégio? Porque isso causa bem-estar nas pessoas. Se causa bem-estar naquela comunidade, naquele local, porque o roubo diminui, a prostituição diminui, a agressividade diminui, né? A forma das pessoas lidarem com as situações melhoram, depressão diminui, ou seja, há uma diminuição de agravantes na sociedade. E com isso, o autor coloca aqui, ó, não há um privilégio maior que saber que por meio de nossa cooperação financeira, Bíblias estão chegando a determinados locais e que vidas estão sendo alcançadas. E isso é fenomenal. Isso faz bem para a alma, isso faz bem para o coração, isso faz bem para o espírito, faz bem para o corpo, porque nós estamos de alguma forma fazendo alguma coisa para alguém. E quando nós fazemos alguma coisa boa para alguém, não tem ressentimento, não tem tristeza, não tem angústia, não tem nenhum tipo de culpa, ou seja, nós estamos fazendo alguma coisa para alguém de alguma forma, ok? Vamos lá. Aqui nós vamos para o tópico 3, a chamada para ir. Aí aqui cria um obstáculo muito grande, porque enquanto nós estamos falando de orar, enquanto nós estamos falando de contribuir, é só alegria e glória a Deus. Mas quando nós entramos na questão da chamada para ir, aí parece que dá um nó, dá um blackout, congela, porque a ideia equivocada nossa é de que missão é só o cara, a moça, o homem, a mulher que sai daqui do Brasil e vai para outro país. E não é. Não é isso. Obra missionária, ela é abrangente. Por isso que eu falei que de acordo com a sua capacidade, de acordo com o seu conhecimento, você deve fazer alguma coisa e você tem que fazer alguma coisa para contribuir de alguma forma para a sociedade. Isso mostra o reino de Deus. E a vossa luz brilhe diante dos homens, e eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Mesmo que eles não acreditem, mesmo que eles não confiem, mesmo que eles não creem, eles vão ter que glorificar, falar assim, ó, o Deus dos crentes, ó, o Deus que eles servem é um Deus bom, porque olha o que essa pessoa faz pela comunidade, olha o que eles fazem pelos drogados, olha o que eles fazem pelos mendigos, olha o que ele faz pelos órfãos, olha o que ele faz para o lar dos idosos, olha o trabalho que ele desenvolve nos hospitais, olha o trabalho que ele desenvolve dentro da comunidade. Isso gera um despertamento nas pessoas em diferenciar o Deus que você serve e o Deus que o outro serve. É interessante que as pessoas elogiam muito quem? Os espíritas. Porque pela convicção deles que a salvação é pelas obras, né, essa salvação espírita, eles fazem um monte de coisa e por isso são elogiados de alguma forma. Então nós cristãos, nós temos aí o papel de transformar a sociedade, né? E não vos conformeis, não é o que o texto bíblico diz? E não vos conformeis com este mundo. Mas você vai sair dele? Não. Mas transformai-vos pelo poder
pela renovação do vosso entendimento. Então, essa renovação do nosso entendimento faz com que nós entendamos que nós temos um papel transformador dentro da sociedade. Então vamos lá. Deus quer usar cada crente. Todo cristão deve estar pronto para ir e fazer o trabalho missionário. Aí ele vai falar, moradores do campo, cidade, estudantes, dona de casa, órfãos, profissionais liberais, deficientes físicos, prostitutas, homossexuais, dependentes químicos. Ou seja, esse é o papel individual. Então, a habilidade, a coragem, a ousadia vai depender de cada um. Tem muita gente que vai ter facilidades em trabalhar com prostitutas, homossexuais e outras classes. Outros não. Mas o outro tem habilidade de trabalhar em hospitais, porque ele é formado em enfermagem, médico, alguma coisa assim. O outro vai ter uma habilidade, porque ele já veio do mundo do crime, ele tem uma facilidade enorme de entrar em biqueiras, em boca de fumo, que são termos genéricos, né, de lugares assim. Ele tem facilidade de conversar com essas pessoas, de falar o linguajar dessas pessoas. Ele tem ousadia de entrar numa penitenciária, de fazer um culto, coisa que talvez o outro não tenha. Mas ele usa essa habilidade e essa experiência adquirida ao longo do tempo. Então aqui ele falou sobre o cristão. O outro ponto é a igreja. A igreja em todos os lugares. Hospitais, presídios, albergues, ilhas, aldeias, indígenas, vilas, cidades, campos, praças, eventos em massa, indivíduos, etc. Então você vê que no subtópico de número 1, Deus usa cada crente, ele vai usar esses dois viés. Primeiro, os cristãos, as pessoas, e depois a igreja. Então nós temos aqui muitas barreiras. Barreiras geográficas, barreiras culturais, barreiras econômicas, barreiras jurídicas, barreiras linguísticas e até barreiras religiosas. Então, essas barreiras são enfrentadas tanto por cristãos individuais quanto pela própria igreja. Então, essas barreiras transculturais são vencidas em equipe, não se esqueça nunca disso. É vencida sempre em equipe. 1 Coríntios 3 e 6. Vai dizer, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi ele, foi Deus. Então esse trabalho é em equipe. Subtópico de número 2, a chamada missionária. Aqui ele vai falar de Isaías, Jeremias, Jonas, os discípulos de Jesus e o próprio Paulo. E ele vai encerrar aqui o subtópico de número 2 falando que não existe um único padrão de chamada. Então nós somos chamados para compartilhar com o mundo os grandes benefícios do cristianismo, a salvação, as bênçãos de Deus, o projeto de Deus. Nós somos chamados para compartilhar os benefícios do reino de Deus. Então não existe um padrão único, e ele especificou aqui os padrões, né? Um não tinha nem nascido, o outro foi chamado por palácio, o outro estava indo prender cristãos, enfim. Então nessa ordem que nós olhamos aqui, está subtendido que a missão não se dá em um ato, né? Não é em um ato ou um momento. Fazer discípulo conforme as Escrituras demanda muito tempo. Até para o próprio Deus. A chamada desses homens durou um certo tempo de amadurecimento. Então todos foram moldados segundo o desafio que iriam enfrentar, ok? Então nós somos moldados de acordo com o desafio que nós iremos enfrentar. Então, para formar um discípulo, para formar um missionário, para formar uma pessoa, nós precisamos de tempo. Não é de uma hora para outra. Não é dar um chute no missionário e mandar ele para um lugar, para uma situação, por um momento, por uma cidade, um bairro. Não. É preciso ter esse preparo. E esse preparo não é da noite para o dia. O subtópico de número 3, caráter e testemunho na obra missionária. Então, é fazer a diferença no cumprimento do ID. Vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Tudo isso tirado aqui em Mateus capítulo 5, do 13 ao 16. E ele vai dizer, vós sois a luz do mundo,
e vós sois o sal da terra. Isso fala muito sobre o testemunho pessoal, né? E nós entendemos que essa questão é muito importante. Mateus capítulo 5, versículo 16, que eu citei agora há pouco, e assim também a luz de vocês devem brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louve o Pai de vocês que está nos céus. Então, o que nós podemos resumir aqui dessa questão? Vós sois a luz do mundo e vós sois o sal da terra. É preciso conhecer, é preciso preparar para que essas pessoas realizem a obra e a tarefa missional. Pois as barreiras são complexas. Eu falei um pouco sobre a questão das barreiras aqui. Elas são complexas, então é preciso conhecer, é preciso preparar, é preciso realizar a obra, mas com pessoas preparadas. Deus preparou pessoas. A igreja precisa preparar pessoas. Então, evangelização e discipulado são excludentes. Ou seja, não tem como separar. Quando você envia um missionário, a ideia é que talvez em algum momento ele volte. Não existe missionário para a vida toda num lugar. Às vezes ele tem uma chamada específica, ele vai, fica um tempo, espaço curto, médio e longo. Ele tem família, ele tem pessoa, ele tem o seu país. Nem Daniel Berg Gurnavingo ficou a vida toda aqui, inclusive eles estão enterrados na Suécia. Por que nós vamos obrigar os nossos missionários a ficarem a vida toda e achar que essa é a missão deles e eles têm que morrer lá? Não, não é assim. Paulo passava nas igrejas e o que ele fazia? Paulo passava nas cidades, ele estabelecia uma igreja na casa de alguém, colocava um responsável por aquela comunidade e ia para outro canto. E aquele nativo, aquela pessoa dali, ficava tomando conta daquela pessoa. Então ele só ficava fazendo as observações e também as análises de cada igreja. Enviava os seus comentários, as suas questões para a igreja, através das suas cartas, enfim. Então nós temos que entender essa questão. Nem Daniel Berg Gurnavingo ficou a vida toda aqui. Eles foram os fundadores da maior igreja do Brasil, que é a Assembleia de Deus, que antes chamava Missão de Fé Apostólica e depois Assembleia de Deus. Então nós temos que entender, não é que o missionário é limitado, é porque ele precisa desenvolver um trabalho naquela comunidade e quando ele sair, ele ter líderes, ele ter um pastor que ele pode deixar, ele ter obreiros, ele ter uma comunidade transformada. É esse o papel do missionário, ok? Ele não é um pastor local, ele é um missionário. Então nós temos que entender isso, fora os trabalhos sociais que são feitos aí. O último subtópico, o perfil do vocacionado. Dentro dessa questão do perfil, ele deve ser escolhido, não neófito, cheio do Espírito Santo. Dessa questão do neófito é muito relativo também, porque em meio a uma situação que você não tenha ninguém que queira ir, você tem que enviar aquele que deseja ser enviado. Nós temos exemplos aqui em Franca de um casal jovem que foi enviado e está na missão no Vale do Jequitinhonha até hoje. Se chama Gabriel. E ele está lá junto com a sua esposa, casou, tem filhos, ou seja, ele foi enviado novo, muito jovem mesmo, mas ele e a namorada dele na época já tinha essa chama missionária no coração, casou e foi enviado. E está lá até hoje, feliz da vida fazendo a obra de Deus. Então, tem as suas exceções. Cheio do Espírito Santo, reconhecido pela igreja, ser aprovado na tarefa local, estar preparado espiritual, intelectualmente, psicologicamente e transculturalmente. Ser enviado precisa ter conhecimento, tem que estar preparado espiritualmente, intelectualmente, psicologicamente. Ou seja, você vai ter 3 tarefas principais nessa obra missionária, que você seja local, seja nacional, estadual e também mundial. Primeiro, proclamar o evangelho. Isso é fato. Segundo, discipular os novos convertidos. E terceiro, integrá-los espiritualmente e socialmente na igreja local. Amém, meus irmãos?
Então, espero que você tenha gostado dessa aula, foi uma aula maravilhosa, tá bom? Deus abençoe você, sua casa e sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.